Muito bem, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Queria saudar aí nossos espectadores da região metropolitana de Porto Alegre, né? Do litoral. Aliás, temos uma audiência muito grande, eu já falei aqui, em Capão da Canoa. Capão da Canoa, ao lado de Capão da Canoa, Capão Novo, foi ali onde se fez a primeira experiência com a NET, lá nos anos 90. E de lá para cá, naturalmente, claro, Capão da Canoa, a cidade hoje, grande balneário, também hoje consolidado com a NET lá, e nós estamos com uma audiência muito grande, tivemos uma audiência muito grande no litoral durante o veraneio e agora continua, o pessoal está muito bem aí, aceitando muito bem o programa e tal, e quero cumprimentar todos vocês, obrigado pela audiência. Também, lembrando que nós estamos em São Paulo, na capital paulista, desde a semana passada, e daqui a pouco eu vou dar para vocês aqui exatamente o horário e os dias que nós estamos em São Paulo, na TV Com de São Paulo. Bom, e aí, já contei, como é que foi a semana? Ótima. Como é que está de obras? Tá? Tem uma obra em casa ainda, né? Tem uma obra em casa, está terminando. Pô, nunca termina essa obra? A obra nunca termina. O doutor Trindade, que está aí, Jorge Trindade, que está aqui hoje, que será o nosso entrevistado, quer dizer, ele faz um ano que está aqui, faz um ano que tem obras. Isso é muito pouco imagina, tempo. Uma coisa babilônica, né? Mas é pouco tempo para quem está em obra. Ah, é verdade. Porque as obras são... Aqui no Brasil nunca termina. Não é? As obras da Copa nem não começaram. Nem as públicas, nem as privadas. As da Copa nem começaram ainda, quer dizer, já passou a Copa e não começaram. Doutor Jorge, é um grande prazer recebê-lo aqui, né? Muito obrigado. Mas hoje aqui nós temos no programa o doutor Jorge Trindade, que é pós-doutor em psicologia forense e do testemunho, que vem nos trazer, engrandecer o nosso programa, com um esclarecimento sobre essa criminalidade excessiva, abordarmos o assunto também sobre o abuso sexual infantil. Se der tempo ainda, falarmos, doutor Jorge, sobre alienação parental. Enfim, nós queremos explorar a sua presença para o senhor esclarecer os nossos computadores sobre esses temas que tanto impressionam a sociedade. E tanto nos preocupam, né? Eu fico muito honrado com o convite e espero poder colaborar com algumas informações, então. Na verdade, né, doutor, essa questão da criminalidade, a gente aqui tem tocado muito a ver, porque, na verdade, ela está presente, não só no nosso entorno, mas dentro das nossas próprias casas. Hoje em dia, nós não estamos livres, né, da violência dentro da própria casa. Quer dizer, que fatores, assim, a gente sabe que tem muitos fatores aí, fatores diversos, em dimensões numerosas, do ponto de vista desse aumento da criminalidade no Brasil, mas a sua avaliação. Muito obrigado, Silvio. Nós podemos dizer que o problema do crime e o problema da criminalidade, ele está cercado por múltiplos fatores. Não há um único fator que leva o homem ao crime e à criminalidade em geral. Também podemos dizer que o fenômeno da criminalidade, de uma forma genérica, tem sido algo que aumentou no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a maneira como o crime vem se desenvolvendo na sociedade é diferente nos países, digamos, muito desenvolvidos, daqueles países que se encontram ainda em vias de desenvolvimento. Como, por exemplo, os países da América Latina, onde nós destacamos, até pela dimensão continental do nosso país, né, a criminalidade nacional, que evidentemente está ligada a múltiplos fatores, é um fenômeno multifatorial, mas que aqui nós temos uma enorme diferença na distribuição da renda, é um problema, uma vertente econômica. Estamos passando hoje, nesses últimos anos, por uma crise profunda da questão de valores, né? Eu venho de uma família, da nossa época, onde os pais ensinavam, não é? Havia a família que transmitia valores, depois isso se complementava na educação escolar, e esses valores, uma vez introjetados desde muito cedo pela criança, eram, portanto, guardados e exercidos posteriormente na cidadania. Claro. Não é? Não há dúvida nenhuma que nós passamos por uma fratura dessas funções paterna e da função familiar. Vivemos numa escola que praticamente já não ensina, né? Empurra o aluno para algumas coisas, mas às vezes deturpa, não educa, né? Deturpa, né? Isso tudo, sem dúvida nenhuma, aumenta a probabilidade, a razão de chance de comportamentos anômalos, não é? E vamos daí desde o crime violento, desde um fenômeno novo, que é o fenômeno das facções, não é?
até comportamentos de cidadania. O sujeito que entra num coletivo e bota os pés em cima da bancada, em cima do banco, né? E acha que não tem problema nenhum, porque ele não atrapalha a vida de ninguém, ele tem autonomia, ele faz como ele quer. Tem liberdade. Então, esse é o grande paradoxo que nós vivemos hoje, assistindo uma família que fracassa na sua função de transmitir valores, uma escola que já não é capaz de educar, também no sentido de construção de valores, e vamos encontrar provavelmente um adolescente, como nós dizemos popularmente, perdido no campo dos valores, sem nenhuma noção do seu dever, dos seus deveres éticos, da sua relação com o outro, com a sociedade e consigo próprio. E aí a probabilidade de comportamentos antissociais e comportamentos delinquenciais aumentem. O senhor não entende também, doutor Jorge, que essa sensação de impunidade, essa flexibilização com o critério punitivo, essas absolvições muitas vezes incompreensíveis para o jurista, né? Esteve colaborando, Está colaborando para essa Perfeito, doutor. criminalidade? Tudo isso passa uma ideia de um verdadeiro, como a gente dizia antigamente, usando uma expressão francesa conhecida, verdadeiro laissez-faire. Quer dizer, cada um faz como quer, do jeito que quer. Isso instala uma certa anomia, uma certa anarquia nas relações sociais. Mas o problema da punição, me parece, pelo menos há muitos estudos sobre isso, não é propriamente um problema da quantidade, né, do tamanho da pena, mas é da eficácia da pena. E lá nos Estados Unidos, há 2 décadas atrás, um jurista americano e um psicólogo social fizeram a aqui conhecida teoria das janelas quebradas, né? Que tem sido muito criticada e realmente nenhuma teoria completa, tem os seus avanços e tem as suas limitações. Mas, segundo esses autores, eles diziam em síntese isso: olha, não deixe a janela da sua casa quebrada, porque isso passa a impressão de que essa casa é descuidada, é abandonada e, entre aspas, autoriza, já que a janela está quebrada, que também se quebre a porta, se pise no jardim, se invada a casa e etc. Eles fizeram, inclusive, uma experiência muito interessante com 2 automóveis, né? Isso. Colocaram um automóvel meio... Em péssimas condições, mal estacionado, né? E em 10 minutos levaram tudo. E o outro automóvel inteiro, né? Ficou 10 dias estacionado e os respondentes do questionário disseram: mas por que esse aqui não foi danificado? Porque o dono está viajando, vai voltar. Agora, isso aí me permite, doutor Jacotê, também o seguinte: eu acho que dá para fazer uma certa similitude com a questão que eu vou colocar aqui, a questão que eu vejo assim, nos governos. E o senhor colocou muito bem, doutor Jorge, que hoje é que o mundo todo está mudando. Porque, na verdade, se nós formos analisar bem, a família mudou. Quer dizer, hoje a família não é mais como uma família tradicional. A família, a partir dessa desintegração familiar, é que nós temos, evidentemente que tem, como diz, múltiplos fatores, essas coisas, mas me parece que a gênese de tudo está ali na questão da família. E veja bem, a questão que vocês colocaram nesse exemplo que a gente conhece desse estudo, né? O carro novo representava que tinha dono, tinha autoridade em cima dele, e o outro não. Então, me parece que nos governos, sobretudo no governo brasileiro, e aí não coloca só apenas o executivo, mas todas as instâncias de poder, legislativo, judiciário e executivo, falta autoridade, quer dizer, não passa a impressão de uma autoridade. E a autoridade, quando ela é exercida na sua plenitude, ela transmite esses valores. E a gente vê que esse sentimento de falta de autoridade, a gente se vê inclusive nas autoridades. Exatamente. Um exemplo recente, 2 exemplos recentes, um expoente da República, né, o Congresso Nacional, não vamos citar nomes, né, e o outro ex-candidato à presidência da República, disse que ia receber os emissários do juiz, assim que ele referiu, né, a bala, né, e o outro negou-se, inclusive, a receber o oficial de justiça. Quer dizer, nós vivemos uma anarquia dentro de um Estado ainda de direito. E aqueles que deveriam dar o exemplo, né? Esse é justamente quem deveria dar o exemplo. Na verdade, essa questão, nós temos que fazer uma regressão e esses comportamentos que aparecem na vida adulta
na verdade, eles são introjetados muito cedo na vida de uma criança. Isso se forma lá em torno do 3º ano de vida. Se até o 3º ano de vida não houve uma boa educação do pai, da mãe, que são aqueles que pela primeira vez transmitem à criança as noções de valor, de transgressão, de culpa, depois tudo é possível, né? A outra ideia, Silvio, que está muito bem representada, e o Dr. Jacotet aventou um pouco a isso, existe um autor italiano chamado Enrico Ferri, muito famoso, que ele dizia uma frase que me parece emblemática. Ele dizia mais ou menos assim: se numa rua escura se cometem mais crimes do que numa rua clara, bastará iluminá-la e isso será mais eficaz do que construir masmorras ou prisões, como nós diríamos hoje. Essa frase é de um grande impacto. A gente fala para os alunos na universidade e quando eles escutam isso, eles até saem do Face, eles prestam atenção, porque hoje os alunos estão todos no Face, né? Se numa rua escura se comete mais crimes do que numa rua clara, bastaria iluminá-la e isso seria mais eficaz do que construir prisões. É verdade, mas cuidado, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque nem todas as pessoas que passam numa rua escura obrigatoriamente cometem delitos. Algumas cometem delitos, prevalecendo-se da condição de que a rua é escura. Então, aí vem nessa questão que o Dr. Jacotet propunha, de que quando há uma certa desorganização social, é como se fosse a rua escura, né? Isso aumenta o risco de comportamentos antissociais e criminais. E, simbolicamente, se poderia dizer a rua escura é a falta de autoridade e a luz é a autoridade. Embora nem todos que estejam num regime que não tenha uma autoridade clara, eles têm internamente os seus conceitos morais, jurídicos. E os preservem. E os preservem, claro. Exatamente. Inclusive, existe um provérbio, né, doutor Jorge, que diz que a ocasião faz o ladrão, mas eu entendo ao contrário. Eu acho que o ladrão se vale da ocasião, né? O ladrão sempre foi ladrão, ele não foi ladrão antes por falta de oportunidade, né? Mas é como se diz, quer dizer, a questão da criminalidade no Brasil são múltiplos. Hoje, por exemplo, a droga, né? A droga mudou o panorama. A organização é complicado, porque eu vejo muitos depoimentos em emissoras de rádio e tal, as pessoas, as famílias, né, dizendo que ele brigou com a mãe, brigou com o pai, saiu, foi se drogar e foi para o mundo da droga. Quer dizer, isso, claro, remonta aquelas coisas que nós já falamos aqui, a questão da família e tal, nesses valores e tal. Então, hoje, eu acho que o governo tem que também está presente nisso as instâncias, digamos assim, competentes, né, dessa questão da droga, né, porque ela está dizimando. Derrói, né, todos os valores humanos. O sujeito que entra no mundo da droga, ele desconstrói a civilização. Ele desconstrói, se ele tinha uma educação interna estabelecida, a droga vai a uma depauperação muito rápida desses valores morais. E aí vem problemas como a criminalidade, o homicídio, o latrocínio, a prostituição. Inúmeros problemas decorrem porque o mundo da droga tira o sujeito do aspecto moral e civilizatório. Dr. Jacotet, eu queria até combinar contigo, nós, claro, poderíamos explorar muito mais o Dr. Jorge, vamos fazer o seguinte, vamos provocá-lo. Então, vamos deixar aqui, vamos terminar a entrevista aqui, vamos provocar ele numa próxima oportunidade para vir aqui, né? Além desse tema aí, que é um tema sempre recorrente, sempre tem novidades a respeito, né, Dr. Jorge? Para falar outro, qual é o outro tema que nós tínhamos aqui? Nós gostaríamos de abordar também, que o senhor abordasse, Dr. Jorge, a questão da alienação parental, né? E o transtorno bipolar nas famílias. Isso, na próxima vez que o senhor vier aqui, vamos falar sobre isso. Fica combinado. Muito obrigado pelo convite. Porque realmente isso aí é um tema, aliás, tem muitas famílias vivendo esse tipo de problema, né? É um drama isso aí. Então, realmente é uma coisa para nós ter um espaço um pouco maior do que o que resta desse bloco aqui do programa. Então, Jorge, muito obrigado, foi um grande prazer. Jorge, muito obrigado por sua presença. Um rápido intervalo e já voltamos.